Tendo visto as leis de Newton e como aplicá-las para diversos tipos de interação que a gente viu nas semanas passadas, a gente vai agora para um caso particular não de um tipo de interação, mas de um tipo de dinâmica, que é um movimento circular. Se a gente for analisar, por exemplo, esse movimento do ratinho, supondo circular, a gente representa então dessa forma, por exemplo, onde a trajetória circular é descrita por essa linha verde e o ratinho representado por essa bola lilás. E como seria o diagrama de corpo livre? Bom, para facilitar, vamos pausar aqui um pouquinho. Quem está interagindo com o ratinho? De novo, o ponto de partida para se fazer o diagrama de corpo livre é quem está interagindo com o objeto. Quem está interagindo com o ratinho? Tem a terra, exercendo a força-peso e tem o fio. Tem mais alguém? Eu estou encostando no ratinho? Não, então eu não estou fazendo força nenhuma. Se alguém tiver tentado dizer que tem a força centrípeta, pensa o seguinte, tenta responder, quem está fazendo a força centrípeta? Tem alguém fazendo? Se vocês pensarem em alguma força para colocar no diagrama de corpo livre e não conseguirem responder quem está fazendo essa força, dá um passo para trás e, bom, essa força é para estar lá mesmo, sim ou não, tá? Então, antes mesmo de falar quem que é a tal da centrípeta, vou falar já que ela não é um tipo de interação, tá? Um leve spoiler, e a gente vai construir agora o nosso entendimento do que é essa tal da força centrípeta e por que eu prefiro que vocês chamem de resultante centrípeta, tá? O spoiler é a força centrípeta é uma componente da resultante. Então, o ponto de partida para qualquer análise que a gente vai fazer é ver quem está interagindo com o objeto de interesse e representar cada uma dessas interações. No caso, interação com a Terra e interação com o fio. E daí, o movimento do ratinho está aqui. De lado, a gente tem esse movimento, vendo com uma certa perspectiva assim, e vendo de cima, é exatamente uma circunferência, trajetória, movimento circular, certo? Agora, a gente pode dizer que a tensão é a resultante centrípeta? Vamos ver com cuidado. Ora, a gente tem que tipo de movimento na vertical? Na vertical aqui a gente pode ver que está em equilíbrio, certo? Então parece interessante a gente decompor quem? A tensão em horizontal e vertical, correto? Pausa aqui, que decomposição é essa? Esta aqui. E agora olhando o movimento do ratinho com essa decomposição, a gente tem mais claro a condição de equilíbrio na vertical. E o que está acontecendo na horizontal? Quem que está no plano horizontal? É essa componente da tensão, a componente horizontal da tensão. E o movimento circular está em que plano? Está justamente no plano horizontal. Então, se a gente for aplicar a segunda lei de Newton, a gente tem que a força resultante no ratinho vai ser o peso dele mais a tensão nele, que vai ser igual a massa vezes a aceleração dele, certo? No caso, a gente viu aqui que essa aceleração vai estar simplesmente na horizontal. Então, se a gente pegar e decompor a aceleração em x mais aceleração em y, a gente tem o quê? Que a aceleração em y é zero, está em equilíbrio na vertical, ao passo que a aceleração em x é a aceleração de movimento circular. A aceleração de movimento circular, bom, ele é uniforme ou não? Certo? Vamos supor que ele seja uniforme. A gente tem aceleração, então vai ser justamente a centrípeta. Nesse caso, então, se a gente fizer a decomposição do lado esquerdo, do extrato das forças, a gente tem mg na j, eu vou colocar o eixo vertical para cima, mais a componente da tensão em y, em j, mais a componente da tensão em x. Bom, se essas são as componentes e a tensão toda é a hipotenusa, onde está esse ângulo θ do qual ele está falando? Onde que ele colocou esse ângulo θ? Ele deve estar aqui. É esse ângulo aqui, portanto, esse ângulo aqui.
Consequentemente, a y a gente tem equilíbrio, portanto, a gente tem que a componente y, que é a tensão toda, vezes o cosseno daquele ângulo ali, e isso vai ser numericamente igual a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade, e em x a gente tem componente horizontal da tensão, dada por isso daqui, com aquele ângulo. Isso daqui vai ser igual a quanto? Ora, vai ser a massa do ratinho vezes a aceleração centrípeta dele. Por quê? Porque a gente sabe que ele está fazendo um movimento circular no plano horizontal. Sendo que aqui a gente escolheu os eixos y aqui e x aqui apontando para o centro. Mais correto seria, ao invés de i, ser o menos r chapéu lá do movimento circular, tá? Mas não quero entrar nesses detalhes matemáticos aqui, porque uma vez que a gente escreve em termos dessas componentes, a gente tem relação entre a tensão no fio, o ângulo que ele faz com a vertical, a massa do ratinho, a aceleração do planeta em que ele está e a aceleração centrípeta, que a gente sabe que é dada por velocidade ao quadrado do ratinho dividido pelo raio da circunferência. Esse raio é o comprimento do fio? Não, é esse raio dessa circunferência aqui, beleza? Essa distância aqui. Que a gente pode relacionar o comprimento do fio e ao ângulo numa transformação trigonométrica bem simples. Ou, se a gente preferir, massa vezes velocidade angular ao quadrado do giro do ratinho vezes o raio de giro dele. Para um movimento qualquer, em geral, a gente sabe que a força resultante, que vai ser o saldo de todas as interações, vai ser dada pelo produto da massa pela aceleração vista de um referencial inicial. Tem uma coisa que a gente viu sobre aceleração que é extremamente geral, que é a decomposição dela em componente tangencial e componente normal, certo? Ora, se a gente pode fazer essa decomposição aqui para a aceleração, a gente pode fazer para a massa da aceleração e a gente pode construir um olhar aqui do lado esquerdo dessa equação, que é a resultante tangencial mais a resultante normal. Fazendo essa separação, a gente pode olhar para o seguinte, que parte da resultante está contribuindo para a aceleração tangencial e que parte da resultante está contribuindo para a aceleração normal. Se o movimento for circular ou tiver um trecho circular, o que a gente sabe sobre as acelerações tangencial e normal? Bom, se for circular uniforme, a aceleração tangencial é zero. Se for não uniforme, a aceleração tangencial é diferente de zero. Agora, se a curva é um pedaço de circunferência, a gente sabe o quê? Que a aceleração normal vai ser a aceleração centrípeta. De tal forma que a gente sabe que vai ter uma parte da resultante ali que vai estar justamente contribuindo para esse termo aqui. A parte da força resultante que é responsável pela aceleração centrípeta é justamente nada mais nada menos do que a resultante centrípeta. Um bom exemplo disso é chamado pêndulo simples. Se esse objeto aqui está pendurado pelo fio na superfície de algum planeta, tá? Vou pegar G10.4, estamos em Saturno, o objeto tem 1,5 kg, tá? E o comprimento do fio é 6 metros. Com quem que o objeto está interagindo? Com Saturno como um todo, e daí a gente tem a força, peso do objeto e o fio, que faz uma força que a gente chama de tensão. Que componentes são interessantes para a gente? Bom, o movimento está assim, fazendo um trecho de circunferência, a trajetória dele, certo? Indo e vindo num trecho de circunferência. Então, que eixos que convém? Bom, convém aqueles eixos de movimento circular. Nesse ponto aqui, a gente tem a direção tangencial e a direção radial. Digamos que a gente tenha esses versores, menos R e
θ. Ou, se a gente quiser, pode colocar direção normal e direção tangencial também, que nem a gente fez no plano inclinado, só que agora esses versores vão estar mudando de direção de acordo com a posição do objeto. Nesse caso aqui, a gente escolheu o normal para dentro, mas poderia escolher o radial para fora. E daí a gente tem o quê? Uma aceleração tangencial. Como que eu sei disso? Porque eu estou vendo nitidamente que a rapidez do movimento está mudando com o tempo, certo? E ele vai, freia, acelera o tempo inteiro nesse vai e vem. Já a aceleração normal, eu sei que vai ser a centrípeta. Por quê? Porque o objeto está fazendo um trecho de movimento circular. Então, se a gente aplicar isso daqui, a gente vai ter que a massa do objeto vezes a aceleração tangencial dele vai ser igual à força resultante na direção tangencial e a massa do objeto vezes a aceleração centrípeta, e é isso que é a tal da força centrípeta ou resultante centrípeta. Bom, aqui vai estar a parte da resultante ali na direção radial ou normal ou centrípeta. Qualquer um desses nomes está válido. Quem são as interações que compõem cada componente dessas da resultante? Vamos ver. Aqui eu tenho alguém que está puramente numa dessas direções. É o peso ou é a tensão? Bom, eu quero decompor em radial e tangencial e a tensão está sempre radial. Então, quem que eu tenho que decompor? Eu tenho que decompor o peso numa parte tangencial e numa parte radial. Na parte tangencial, a gente tem a componente tangencial do peso. Se a gente for olhar, aqui a gente tem o ângulo θ, certo? Onde está esse ângulo θ? Está aqui também, certo? Então, a componente tangencial do peso vai ser mg seno θ. E a direção radial? Qual é a resultante? Bom, a gente sabe que a resultante vai ter que estar para o centro da circunferência. Essa é a direção positiva que a gente pegou. Então, quem que entra como positivo aqui? A tensão inteira está aqui. E no sentido negativo, que está aqui para fora, a gente tem a componente normal ou radial do peso, que então vai ser negativa, tem menos mg cosseno θ. Essas são as equações para um pêndulo simples. O que a gente pode tirar disso? A aceleração tangencial vai ser g seno θ. E aqui, ao invés de isolar a aceleração centrípeta, afinal de contas, a gente sabe que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r ou ômega ao quadrado vezes r, onde r é o raio da trajetória. A gente pode tirar uma conclusão a respeito da tensão no fio. Olha só. A gente tem que a tensão no fio, passa mg cosseno θ para lá, coloco m em evidência, inclusive a tensão no fio vai ser a massa vezes quadrado da velocidade sobre, agora, o raio da circunferência é o comprimento do fio. Então, eu posso, inclusive, colocar aqui o comprimento do fio mais g cosseno θ. Lembrando onde está o θ? Está aqui, certo? Bom, vamos olhar para a aceleração tangencial. Tangencial está aqui apontando no sentido positivo que a gente definiu, certo? Agora, se ele vai andando, o que acontece quando o θ passa de zero e vai para lá? Ele passa a ser negativo. O que acontece com o sinal do seno quando a gente vai do primeiro para o quarto quadrante? Ele muda de sinal, então a aceleração tangencial, olha só, mudou de sentido. Isso tudo aqui, todo esse comportamento da aceleração tangencial está descrito aqui por essa expressão. Agora, a aceleração normal, ela está apontando para o centro da trajetória, afinal uma aceleração centrípeta, e ela está mudando de intensidade, certo? Olha, como que a gente pode entender esse movimento? Se a gente olhar para a aceleração toda, olha só o que ela está fazendo.
Imagine que eu solto o objeto do repouso aqui. Ele tem aceleração tangencial para cá, então ele vai ganhar velocidade nesse sentido. Ele vai ganhando velocidade, a aceleração tangencial ainda está acelerando, entre aspas. Agora, passou daqui, nesse ponto mais baixo, ó, a aceleração tangencial vai estar freando ele, até que ele inverte o sentido de movimento e vai acelerando, entre aspas, de novo, e daí tá freando de novo, e por aí vai. Repara o instante de inversão do movimento. Na inversão do movimento, qual a velocidade? 0, certo? Ora, se v é 0, quanto que vale a aceleração centrípeta? 0 também. Percebem que a aceleração, aqui, no instante em que a trajetória é invertida, a aceleração normal é 0, a aceleração é totalmente tangencial. Não tem nada de normal. Afinal de contas, se v é 0, v quadrado sobre r vai ser 0 também. À medida que ele ganha rapidez, a aceleração normal vai aumentando e ela é máxima aqui. Nesse ponto em que ele está exatamente na vertical, tanto o peso quanto a tensão são verticais. Tem componente horizontal? Não. Portanto, tem aceleração tangencial nesse instante aqui? Não. Nesse exato instante, toda a aceleração é centrípeta. Passou um pouquinho, já tem aceleração tangencial, porque já tem uma componente do peso ali causando essa aceleração. Ao passo que a aceleração normal é o resultado de quem? Da combinação entre tensão e componente radial do peso. É isso que a gente tem aqui quando escreve que a resultante centrípeta é tensão menos a componente do peso. Reparem que não é só uma interação que é a centrípeta, a força centrípeta. Ela é uma resultante, então ela é uma combinação de várias outras. Ela é a combinação, ela é o saldo de todo mundo que estiver atuando na direção centrípeta, quando o movimento do objeto é circular. Lembrem, não existe fórmula para forças como normal e tensão. A gente sempre determina elas com base no quê? Em como está o movimento do objeto. Aqui, nesse caso, a gente sabe que o movimento é um trecho de circunferência, portanto, a resultante normal vai ser centrípeta. E a partir disso é que a gente tira qual o valor da tensão. Se a gente pensar agora no loop vertical, imagina que eu estou girando o ratinho numa trajetória circular na vertical. O que a gente sabe sobre a resultante centrípeta? Bom, a resultante centrípeta é a parte da força resultante que vai estar sendo responsável pela aceleração centrípeta, portanto, vai ser isso daqui, mv ao quadrado sobre r, certo? Em cada um desses pontos aqui, quem faz o papel de centrípeta? Quem é a resultante centrípeta? Bom, se a gente pegar, por exemplo, aqui esses dois pontos, o peso está na vertical e a gente só tem a tensão na direção radial. Portanto, a centrípeta nesse ponto aqui e nesse vai ser puramente T2, certo? Agora, nesse ponto mais baixo, a gente tem tensão e peso contribuindo para a centrípeta, então vai ser aqui quem está apontando para o centro menos quem está apontando para fora do centro. Aqui nesse ponto mais alto, está todo mundo apontando para o centro, então a resultante centrípeta vai ser essa soma aqui. Pergunta: esse movimento circular vai ser um movimento circular uniforme? Certamente não, porque a gente só tem dois pontos em que o peso não tem componente tangencial. Em todos os outros pontos, a tensão vai ser completamente radial, ao passo que o peso vai ter componentes tangencial e normal. Tá? Moral da história: força centrípeta não é um tipo de interação. Força centrípeta a gente desenha no diagrama de corpo livre? Não, pelo mesmo motivo que a gente não desenha a força resultante no diagrama de corpo livre. Bom, e se no lugar dessa bolinha eu estiver girando, digamos, um balde cheio de bolinhas, as bolinhas dentro do balde vão cair? O que é cair? Cair é ter aceleração g, certo? Bom, imagine que a tensão T3 é zero, instantaneamente zero.
Qual vai ser a aceleração do corpo nesse ponto mais alto? Vai ser g. Significa que ele vai cair? Bom, se cair até a aceleração g, sim. Mas significa que as bolinhas vão sair do balde? Lembra de um satélite girando ao redor da Terra? Ele tem aceleração g. Só que essa aceleração g está fazendo com que ele faça uma órbita ao redor da Terra. Bom, as bolinhas dentro do balde aqui, se tiverem aceleração g, vão necessariamente sair do balde ou vão simplesmente estar girando com o balde, onde esse giro, nesse instante, tem aceleração g. O que vocês acham? Pois é. Ou se vocês quiserem um exemplo um pouco mais drástico, um pouco menos drástico, onde a gente vê que o líquido não sai ali do copo. Uma coisa interessante nesse exemplo é que o Iberê, aí do Manual do Mundo, ele colocou uma câmera no lugar do copo. O que a câmera viu? Vejam só. A câmera é um referencial inercial? Não. Bom, aqui a gente tem um corpo visto por um referencial inercial ou por um referencial girante. A aceleração do corpo vista por um referencial girante é relacionada à aceleração do corpo visto de um referencial inercial e a aceleração do girante em relação ao referencial inercial, que é essa daqui, certo? Bom, a gente multiplicou pela massa dos dois lados e massa vezes aceleração em relação ao referencial inercial nada mais é do que a força resultante no corpo. Só que o referencial girante ele vai ver uma aceleração extra, como se tivesse uma força extra ali. Afinal de contas, se vocês verem, aquela câmera ali girando, tá vendo tudo girando. O referencial girante ele vê uma aceleração extra que ele poderia, se ele fosse aplicar a segunda lei de Newton, associar a aceleração a forças, uma força adicional ali, que na verdade é um efeito que ele vê porque ele está acelerado. E no caso de ele estar fazendo um movimento circular, ele tem uma aceleração centrípeta, ele vê tudo em volta girando como se tivesse uma força ali, que é que a gente chama de centrífuga. Então, por fim, centrípeta e centrífuga. Alguma das duas vai no diagrama de corpo livre? Não, nenhuma, mas por razões completamente diferentes. A centrípeta não vai no diagrama de corpo livre porque ela é uma componente da resultante, em particular é uma componente da resultante que aponta para o centro da trajetória circular ou de um trecho circular. Ao passo que a centrífuga é um efeito não inercial, visto quando um referencial está girando.